Ponto de partida para atravessar a cidade ou ponto de partida de diálogos e preposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que se apoia em leituras de textos clássicos sobre a cidade e mobilidade. Cada episódio é apresentado por um pesquisador que interpreta os textos para reflexão. Uma realização da Rede Mobilidade Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, que tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada, interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias das cidades brasileiras. Nesse segundo episódio da quinta temporada, o professor visitante de Sociologia da UFABC, o Weber Lopes, apresenta uma leitura aprofundada do capítulo Revoltas em São Paulo, da obra Rebeliões da Senzala, de Clóvis Moura. A análise revisita episódios marcantes da resistência negra no Brasil, evidenciando como os negros escravizados não foram sujeitos passivos, mas atuaram por meio de estratégias coletivas de luta pela liberdade, desconstruindo visões que minimizam o protagonismo das populações negras na história. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa, por estar também discutindo um autor e trazer aí, né, difundir, ou melhor dizendo, contribuir para a difusão de um autor que é de tamanha importância para o nosso país, né? Um autor que pode ser considerado um pensador que está na constelação daqueles intelectuais que procuraram pensar o que é esse Brasil e perspectivar quais os destinos que o Brasil deveria tomar, tá certo? Então, quero aqui registrar aí a minha alegria em estar aqui nessa parca contribuição, agradecer todos vocês que estão presentes na pessoa do professor Ricardo, bem, né, tá aqui contribuindo para uma iniciativa que, de certa maneira, aí o Ricardo aí, me parece, é o meu juízo, aí está orientando e está nessa seara aí com vocês, tá bom? Outra coisa também que eu queria só chamar a atenção é que eu não sou muito autorizado em discutir o Clóvis Moura, ainda que eu tenha alguns artigos que eu publiquei sobre o Clóvis Moura, tá certo? Mas não tive alguns estudos de uma maneira muito mais detida sobre o Clóvis Moura. O que eu aprendi sobre o Clóvis Moura tem a ver muito na época que eu era muito mais menino, lá atrás, nos movimento negro, em atividades que o movimento negro procurava realizar. E, evidentemente, aí o Clóvis Moura passou a ser uma grande referência intelectual para mim, do ponto de vista teórico, do ponto de vista político, tá certo? E que, evidentemente, aí me parece que ainda é um autor que não foi superado quando se diz respeito a pensar as relações étnico-raciais no Brasil, o seu papel que ele desempenhou ao discutir a presença do negro no Brasil, do ponto de vista da dinamização no interior da luta de classes, e, evidentemente, também aludindo a perspectiva revolucionária, tendo a participação da população negra também enquanto um elemento significativo, tá bom? Então eu queria registrar aí já essa advertência, e o que eu vou tentar aqui apresentar é um pouco do que eu conheço a partir das leituras que eu fiz sobre o Clóvis Moura, e também, evidentemente, como ele é um autor que eu procuro, de fato, me ancorar para pensar Brasil e discutir as questões referentes às relações raciais, às lutas de classes e os movimentos sociais brasileiros, e para mim o Clóvis Moura é uma referência que deve ser, evidentemente, aí, difundida, tá certo? Bom, nós sabemos que esse ano o Clóvis Moura faria 100 anos, né? Vocês devem estar acompanhando, mas está pipocando em vários espaços, inclusive em alguns ambientes acadêmicos, o centenário Clóvis Moura, tá certo? Vamos lembrar que o Clóvis Moura, ele morre em 2003, tá certo? Isso significa, então, que ele morreu, está muito
como é que se diz? Está muito fresca ainda a sua partida, mas, de certo modo, assim, ele tem sido lembrado por uma gama de pesquisadores e pesquisadoras que também vem discutindo a importância do Clóvis Moura, né? Destaco aqui os trabalhos do Márcio Farias, que escreveu um livro Clóvis Moura e o Brasil, publicado pela editora Dandara. Eu também destacaria os trabalhos do Fábio Nogueira, né, que é um grande pesquisador também sobre o tema das relações raciais e estudou o Clóvis Moura. Destaco também a Ana Paula Procópio, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez um trabalho muito bonito, discutindo inclusive rebeliões da senzala. Aliás, sugiro aí que vocês até a convide para contribuir para a discussão com vocês. A Cristiano Sabino também, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que procurou também recuperar o Clóvis Moura para pensar a América Latina e como que o Clóvis Moura também pode contribuir a partir dos seus estudos para que nós possamos capturar e identificar os processos de superexploração da força de trabalho no interior da sociedade brasileira, tá bom? E um outro autor também que não escreveu sobre Clóvis Moura, mas eu considero uma pessoa muito autorizada também em discutir o Clóvis Moura, que é o professor da Faculdade de Comunicação da USP, da ECA, que é o Denis de Oliveira, tá bom? Então fica aqui a minha... e o Agnus também, um estudante da Unicamp, que está fazendo um trabalho muito interessante, e o Gabriel Rocha também ali na USP, que está também trabalhando o Clóvis Moura. Bom, eu estou chamando a atenção a essas pessoas porque eu considero elas muito mais capazes de fazer, enfim, né, de discutir o Clóvis Moura de uma maneira mais robusta, mais sólida, tá bom? Bom, o Clóvis Moura, então, eu considero ele enquanto um grande intelectual da classe trabalhadora, que mergulhou nos seus estudos sobre a realidade brasileira e produziu, teoricamente, com o escopo de subsidiar os movimentos sociais. Após a sua morte, embora timidamente, pesquisas no seio da academia, promoções de cursos, edições de partes das obras mourianas e outras ações têm sido realizadas não apenas para homenageá-lo, mas a fim de resgatar a sua ampla produção. Destaco aqui o papel da editora Dandara. Quem quiser conhecer os trabalhos também do Clóvis Moura, Dandara, sob coordenação do professor Márcio Farias, tem feito aí, está republicando as obras do Clóvis Moura, tá certo? E ao lado dos estudos de Érica Mesquita, que foi a primeira pesquisa sob orientação do professor Ottaviani lá na Unicamp, a Érica Mesquita que fez um trabalho sobre o Clóvis Moura, e em seguida destaca o trabalho do Fábio Nogueira, né, lá em 2019, e depois aí o próprio trabalho do Márcio Farias, intitulado Clóvis Moura e o Brasil, né? O trabalho do Márcio Farias, para além de apresentar uma rica bibliografia sobre o Clóvis Moura, demonstra sua importância para o pensamento social brasileiro, além de colocá-lo na constelação dos principais teóricos no seio da intelectualidade da esquerda no Brasil, que buscou entender os processos de objetivação do capitalismo brasileiro. Ainda, o ensaio do Márcio Farias apresenta um pensador que, ao longo das suas produções, buscou tematizar com autores referência no pensamento social brasileiro, como, por exemplo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. O Clóvis Moura ele nasce em 1925, no Piauí, vindo de família de classe média, colocou-se ao lado da classe trabalhadora, filho de pai branco e mãe negra. Em seu posicionamento no âmbito da identidade, ele se afirmava negro. Após a mudança da sua família para Natal, no Rio Grande do Norte, onde reside de 1935 a 41, e quando jovem na condição de estudante secundário, militou no movimento estudantil, escrevendo artigos para o jornal O Potiguar, veículo de comunicação que então Grêmio Estudantil, fundado no Colégio Santo Antônio, denominado Grêmio Cívico Literário 12 de Outubro. Em 42, o Clóvis Moura muda-se para Salvador e passa a atuar no Partido Comunista do Brasil, exercendo a função de jornalista no diário do partido intitulado O Movimento. E em 47, ele vai ser eleito a deputado estadual, porém,
com a cassação do PCB, sua candidatura impugnada. De acordo com a pesquisa da Érica Mesquita, em razão desse acontecimento, no ano de 1949, Moura migra para São Paulo e atua na Frente Cultural do Partido Comunista do Brasil, onde estabelece relação com figuras expressivas do partido, como, por exemplo, o Caio Prado Júnior. E, nesse contexto, estuda as lutas encampadas pelos africanos no Brasil e as contribuições desses trabalhadores para a formação social brasileira, seja no âmbito cultural ou econômico, perpassando pelos movimentos emancipatórios ocorridos no país a partir do período colonial. Em resumo, Moura mergulha, ao estudar as relações sociais no Brasil, numa perspectiva da totalidade, capturando a natureza das contradições de classes, objetivando conhecer a realidade e identificar se há racismo e quais os nexos causais da sua efetivação a partir das relações do modo de produção capitalista e os seus desdobramentos e o elo com as particularidades da universalização do capital. Em 59, ele publica o livro Rebeliões da Senzala, pesquisa que nasce clássica em virtude de demonstrar a função do africano escravizado no interior das lutas sociais do Brasil, desconstruindo a visão social oficial do africano como passivo no contexto do escravismo, expondo uma densa pesquisa no que diz respeito aos inúmeros quilombos e outras resistências. Na referida obra, Clovis Moura afirma que o processo de escravização do africano teve como finalidade impulsionar o modo de produção capitalista através do tráfico de africanos e a efetivação do trabalho escravizado nas Américas, viabilizando a dinamização do comércio triangular, culminando em lucrativas riquezas das empresas das burguesias colonizadoras e fomentando a atividade mercantil no interior do continente europeu. Assim, as razões que levaram a burguesia a consolidar a ideologia do racismo tiveram o escopo de justificar o empreendimento da burguesia europeia com a finalidade de assegurar a expansão do capitalismo. Por esta razão, o Clovis Moura defende a tese segundo a qual a ideologia do racismo é um mecanismo de dominação de classe. Então, quem estudou, como vocês estão discutindo a questão do livro Rebeliões da Senzala, sabemos que o primeiro capítulo do livro, intitulado Características Gerais, o Clovis Moura ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai demonstrar como que o capitalismo vai se constituindo no interior da Europa e, ao mesmo tempo, o processo de identificação do modo de produção capitalista ele foi fundamental porque permitiu a universalização do capital, mas essa universalização e a consolidação do modo de produção capitalista só foi possível em detrimento do processo de escravização dos africanos, né? Ao serem transplantados para as Américas, uma vez que estas foram invadidas pelos colonizadores, e a ideologia do racismo vai ser um elemento fundamental que propiciou o alavancamento do modo de produção capitalista, tá certo? Nesse sentido, então, a ideologia do racismo ela vai servir como um mecanismo de dominação político e econômica. Não é à toa que o Clovis Moura tem um texto muito importante, vocês devem conhecer, tem aí na internet, que intitulado O Racismo como Arma Ideológica de Dominação, no qual o Clovis Moura procura demonstrar que a ideologia do racismo acompanha o processo de constituição do capitalismo e, evidentemente, aí vai perdurar, inclusive, desde do período colonial, passando pelo Brasil Império, chegando, ou melhor dizendo, né, também sendo reproduzido no interior do Brasil republicano e que, obviamente, perdura até os dias de hoje, tá certo? Então, eu acho que o primeiro aspecto que a gente pode também destacar no que diz respeito à contribuição do Clovis Moura é que o capitalismo não consegue se reproduzir sem o racismo. E o racismo se alimenta também com a existência do capitalismo. Isso significa, então, que não há como dissociar capitalismo e racismo e que, portanto, não dá para dissociar a luta antirracista sem que nós também não coloquemos a luta anticapitalista no horizonte, percebe? O Clovis Moura também ele não se preocupava em arrancar aplausos no interior da academia.
pois a sua produção teórica está alinhada com os anseios dos movimentos sociais. Ou seja, a produção de artigos, livros, só teria sentido se tal empreendimento fosse para embasar teoricamente os segmentos sociais. Ele criticava veemente as ciências humanas, especialmente a sociologia e a antropologia acadêmicas. Não é por acaso que, no seu livro A Sociologia Posta em Questão, publicado em 1978, Clovis Moura afirma que a profissionalização da ciência social foi uma estratégia de descolar o estudioso da prática social e assevera que a fragmentação das ciências sociais, das ciências humanas em etnografia, sociologia, etnologia, ecologia humana, antropologia cultural e social, psicologia social, teve como cerne formar especialistas do empirismo. Apoiando-se em Caio Prado Júnior, Moura salienta que a profissionalização de acadêmicos resultou num passatempo e uma forma de legitimar títulos de sociólogos e professor. Desse modo, ele afirma que não somente as ideias dominantes, e aqui se inclui as categorias fundamentais das ciências sociais acadêmicas, são as da classe dominante, percebe? Ou seja, então, o Clovis Moura também, ele nos convida a refletir sobre a produção do conhecimento no interior da academia. Isso significa dizer que toda a produção de conhecimento, elas não são neutras, inclusive aqueles que produzem os trabalhos, né? Então, o sociólogo, o historiador, o antropólogo, ele não está isento de ideologia, né? Ele tem uma parcialidade, tá certo? E aí, nesse sentido, então, o Clovis Moura nos chama a atenção para a gente poder também refletir sobre qual o papel da produção intelectual, a quem ela interessa, né? Para quem estamos produzindo? Quais são as nossas perspectivas ao mergulharmos numa produção intelectual e acadêmica, tá certo? Em contraposição à sociologia acadêmica, o Moura manifesta-se a favor da emergência de uma sociologia da praxis, instrumento de compreensão da sociabilidade a partir dos processos históricos, das contradições político-econômicas e sociais. A sociologia da praxis refere-se à busca do entendimento da sociabilidade não para manter a ordem social, como querem os profissionais da academia conservadora e reacionária. Ao contrário, a sociologia da praxis deve conhecer a sociedade, explicá-la e disponibilizar o conhecimento para a transformação social. São esses os objetivos que nos autorizam a colocar Clovis Moura como um teórico de envergadura que até a sua morte estudou, pesquisou, criticou e denunciou as manifestações do pensamento conservador, expressão peculiar da particularidade e o racismo e a exploração de classes no Brasil. Então vejam, a importância do Clovis Moura nesse sentido vai numa perspectiva de nos convidar a produzir que tipo de conhecimento. Mas no campo da sociologia, ele demonstra, então, que a produção do conhecimento que se propõe a criticar a sociabilidade, denunciar suas contradições e apontar perspectivas emancipatórias, seria aquilo que ele denominou de sociologia da praxis, percebe? E nesse sentido, então, Clovis Moura mergulhou numa gama de estudos, né? Então, ele procurou discutir as particularidades do racismo no Brasil, esse racismo que traz consigo um tipo de racismo onde se expressa um racismo no qual não é explicitado, tá certo? É aquele racismo omitido, mas ele, na verdade, se revela nas práticas cotidianas. Então, por exemplo, se aqui no Brasil nós não tivemos leis semelhantes a Jim Crow nos Estados Unidos, ou leis que nós vivenciamos historicamente no Apartheid, na África do Sul, de qualquer maneira, aqui no Brasil nós tivemos aquilo que o Clovis Moura denominou de formas de segregação, que ele denominava de guetos invisíveis, tá certo? Ainda o Clovis Moura também procurou entender a formação social brasileira, ou seja, a sua particularidade e, ao mesmo tempo, a ligação ou melhor dizendo, a sua ligação com o pensamento conservador.
Então, se vocês pegarem os seus trabalhos, desde Rebeliões da Senzala, passando pelo Dialética Radical do Brasil Negro, Sociologia do Negro Brasileiro, Brasil, de bom escravo, o negro no Brasil, de bom escravo a mau cidadão, um outro também, Brasil, Raízes do Protesto Negro, toda a produção dele vai tentar demonstrar a particularidade do racismo brasileiro, ao mesmo tempo, a relação entre a particularidade do racismo brasileiro e o pensamento conservador. Isso significa, por exemplo, que nós devemos refletir sobre esse Brasil que nasce conservador, que nasce reacionário, cujas suas transformações foram sempre feitas pelo alto, a partir das articulações das elites, tá certo? Sempre impedindo a participação e as lutas populares. Vamos lembrar, daqui a pouco eu vou desdobrar melhor, né, que entendeu essa natureza do Estado brasileiro antidemocrático, um Estado antipopular, e que obstaculiza a participação do povo nos processos e nas decisões políticas, tem muito a ver também com as lutas encampadas pelos africanos desde quando eles colocaram seus pés em terras brasileiras, tá certo? Essa captura só foi possível ser feita a partir do trabalho do Clóvis Moura, tá bom? Outro aspecto também que é importante chamar a atenção, antes de eu entrar aqui propriamente para o debate, a reflexão sobre a questão do quilombos em São Paulo, tem a ver com o enfrentamento que ele fez em relação aos intelectuais do pensamento conservador brasileiro, percebe? Ou seja, então ele enfrentou ele enfrentou, teoricamente, uma gama de intelectuais, né? Desde Nina Rodrigues. O seu trabalho também, talvez vocês devam conhecer, um livro muito bonito que ele publicou intitulado Introdução ao Pensamento de Euclides da Cunha, tá certo? Onde ele demonstrou o edifício teórico do próprio Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, e ao mesmo tempo como que o Euclides da Cunha, a partir das suas teorias, das teorias que ele se ancorou no Conde de Gobineau, Gumplowicz, do darwinismo social, foi um tipo de teoria que permitiu que o próprio Euclides da Cunha, ao olhar a revolta de Canudos e o massacre que os canudenses foram submetidos, para o próprio Euclides da Cunha, aquela massa que foi degringolada e decapitada não passavam de subraças, mestiços e tudo mais, tá certo? Outro autor também que o Clóvis Moura enfrentou, e também está num livro dele, que foi reeditado agora, republicado pela editora Dandara, é As Injustiças do Clio. Um livro muito bonito, onde ele recupera historicamente uma gama de pensadores e historiadores que escreveram sobre o Brasil e que procuraram, ao escrever sobre a história do Brasil, tinham como escopo, evidentemente, aí, construir uma visão deturpada do negro brasileiro, ou seja, das classes populares, e, ao mesmo tempo, construir uma história que hoje a gente considera como uma história oficial, que expressava os anseios das elites políticas brasileiras, tá bom? Então ele enfrenta Oliveira Viana, ele enfrentou Azevedo Amaral, ele enfrentou Nina Rodrigues e tantos outros intelectuais que, de certo modo, serviram como esteio político e ideológico para responder às perspectivas das burguesias brasileiras, tá certo? Outra contribuição do Clóvis Moura que eu considero muito importante tem a ver com a sua capacidade de reconhecer o papel desempenhado das organizações negras. Ou seja, então ele procurou, a partir de um estudo das organizações negras, demonstrar o papel desempenhado tanto da política dos movimentos, bem como as resistências negras no interior do país, tá certo? Pois bem, o que eu acho que é importante destacar ainda, pensando um pouco nessa questão, é que o Clóvis Moura também procurou demonstrar que o negro no Brasil construiu suas diversas estratégias de resistências, tais como os quilombos, as rebeliões, as insurreições, as guerrilhas, tá certo? E também, evidentemente, quando você vai se aproximando ali na quadra do século XIX, nós vamos ter também a efetivação dos jornais, né? Os movimentos abolicionistas,
Quando a gente atravessa a abolição da escravatura, nós também vamos ter a presença dos clubes, das associações, das organizações negras, né, de cariz político e ideológico. Nós vamos ter a Frente Negra Brasileira, o papel desempenhado pelo Teatro Experimental do Negro, tá certo? Ou seja, então você vai ter, a partir do escopo aí do Clóvis Moura, um papel importante do intelectual que, ao mesmo tempo que ele discutia as contradições, a exploração, dominação e violência do Estado brasileiro, ele também procurava expor e demonstrar esse dinamismo dessas lutas sociais a partir dos movimentos sociais, tá certo? E, em especial, aí, o papel desempenhado pelo negro brasileiro. E ainda ele também aponta o papel das organizações negras, né? Sobretudo das Irmandades Negras, da Nossa Senhora do Rosário, dos Remédios e de Santa Efigênia, e outras lutas que também a gente pode traduzir em como resistência, tá certo? Do lado do lado de fora das Irmandades, no seio da devoção de branco, existiam festas de negros, muitas vezes negros perseguidos pelas autoridades, que é o caso dos cordões, as coroações de reis e rainhas do Congo, o samba rural e o samba de bumbo paulista e o atabaque. No bairro da Bela Vista, às margens do Ribeirão de Saracura, configurou-se o Quilombo de Saracura. Do outro lado da cidade, no bairro do Jabaquara, no que hoje chamam de Sítio da Ressaca, o Quilombo do Jabaquara, que fazia conexão com o quilombo de mesmo nome na cidade de Santos. Na mesma direção, em Saracura, foi fundado um dos cordões carnavalescos mais antigos, em 1930, o Cordão do Vai-Vai, que nos anos mais tarde originou-se a escola de samba Vai-Vai. Ainda no que diz respeito às religiões de matriz africanas, um dos registros mais antigos, de acordo com os estudos do Roger Bastide, é de 1839, a chamada Macumba Paulista, que era um conjunto de práticas de formas isoladas, centralizadas na figura de um sacerdote, que, em geral, era chamado de feiticeiro ou curandeiro. Registra-se a presença de feiticeiros e curandeiros, negros e negras em vários locais da cidade, como o Largo do Aroche, onde se encontrava o mercado de ervas, e em muitas outras casas no centro ou em pontos isolados da cidade. Eu estou trazendo esses aspectos aqui porque quem leu Rebeliões da Senzala vai identificar também, né, que todas essas manifestações, elas perpassam, né, elas estão presentes na própria Rebeliões da Senzala, tá certo? Quem quiser ler também um pouco destacado esses aspectos que eu estou aqui apontando, pode mergulhar num texto, num livro intitulado São Paulo, o Povo em Movimento. Nesse livro tem uma gama de artigos, né, organizado pelo Paul Singer e o Vinícius Caldeira Brant, e tem textos, né, do Cândido Procópio, Beatriz Muniz, Antônio Flávio, Fernando Henrique Cardoso, e evidentemente tem um trabalho do Clóvis Moura que é muito interessante, eu convidaria vocês a ler, tá certo? A partir do final do século XIX, em consequência da urbanização, todos esses territórios passam por um processo lento e gradual de segregação racial e social, em razão das obras de melhoramento da cidade. A Irmandade do Rosário, a primeira, foi desapropriada pelo prefeito Antônio Prado, transferindo-se em 1920 para a atual sede do bairro do Paissandu. A partir do Código, né, de Postura, que vocês devem conhecer, e o Código Penal de 1893, se começa a criminalizar condutas como feitiçaria, curandeirismo, capoeiragem, que serviu para o Estado de cercear legalmente todas essas práticas e territórios negros. Assim, os locais públicos passaram por reorganizações preconizadas pelo Código de Postura Municipal de 1896, proibindo, entre outras ações, tais como as apresentadas acima, a presença dos herbanários e curandeiros em diversos pontos da cidade. Bom, nesse sentido, então, o que eu queria destacar aqui para eu entrar aqui no tema da Rebeliões da Senzala, né? Vejam, então, todas essas lutas que eu destaquei, das organizações, irmandades, os cordões, as religiões de matriz africanas, a prática da capoeira,
todas elas na realidade, elas acompanham as lutas do africano no Brasil. Então, quando a gente pega o livro Rebeliões da Senzala, que foi um clássico do Clóvis Moura, um texto que nasce clássico, o Clóvis Moura, então, a partir desse livro, ele vai procurar demonstrar a luta dos africanos no Brasil, sobretudo a partir das organizações e insurreições, né? E, em especial, a questão aí das rebeliões, tá certo? Então, conforme vocês têm acompanhado, né, o Clóvis Moura vai trabalhar a relação dos escravizados no interior dos movimentos políticos, a relação entre quilombos e guerrilhas, ele centra nas insurreições baianas, ele também trabalha a presença do negro na história do domínio holandês, trabalha a questão do quilombos dos Palmares, entra nas revoltas em São Paulo, trabalha a questão dos quilombos de Abaquara e também, evidentemente, aponta a presença negra no interior do sertão, tá certo? Pois bem, o que é importante destacar quando a gente pensa, então, no livro Rebeliões da Senzala? O primeiro dado é esse, que é um livro que marca, na constelação de estudos sobre a questão dos quilombos, um livro muito importante, né? Não sei se vocês conhecem, mas existe também 2 livros clássicos que é sempre de bom tom ler, que merece destaque aqui, né? Que é do Edson Carneiro, um livro intitulado O Quilombo dos Palmares, e um outro livro do Décio Freitas, intitulado Palmares, A Guerra dos Escravos. Esses 2 livros eles foram importantes porque, na contramão da visão que se tinha pelos pensamentos conservadores e reacionários quando iriam discutir quilombos, eles colocavam quilombos enquanto espaços de criminosos, desconsideravam a história e o papel desempenhado pelos quilombos no interior da sociedade brasileira, tá certo? Ao contrário dessas capturas, Edson Carneiro, Décio Sais foram importantes porque eles fizeram uma captura referente aos quilombos a partir de uma perspectiva da resistência política e etc, tá certo? O Clóvis Moura vem nessa toada, né? Ele procura, então, a partir dos seus estudos, apontar a importância dos quilombos e as guerrilhas e as lutas encampadas pelo africano no Brasil. Quando ele centra em São Paulo, o que é importante destacar? Primeiro que ele vai demonstrar, na primeira parte do seu texto, que São Paulo, enquanto uma província, ali antes da ascensão da economia do café, né, ou se quiser, desse dinamismo que o Sudeste começa a desempenhar, sobretudo na passagem do século XVIII para o XIX, você tem a província de São Paulo que tinha timidamente a presença de negros e negras no interior dessa região, tá certo? Ao mesmo tempo, um dinamismo que também se começa a ser, de certo modo, entrar em decadência, era uma economia na região do Nordeste, percebe? E quando a economia do café começa a adentrar na região Sudeste, pegando ali Rio de Janeiro, né, Vale do Paraíba, aqui embaixo, aqui você pega, ou melhor dizendo, um pouco aqui ao lado, né, Minas Gerais e tudo mais, você vai ter uma dinâmica do café que começa a requerer braços, tá certo? Mas o Clóvis Moura aponta, por exemplo, que o sistema de trabalho no interior da produção do café estava baseado no sistema de parcerias. Ou seja, então, ao mesmo tempo em que se tem uma produção do café, né, você tem esse tipo de produção que tinha como base a produção de trabalhador livre. Todavia, na medida em que se começa a entrar em decadência a economia nas regiões do Nordeste, Norte e Nordeste, se começa também a ser trazidos africanos, ou se quiser, negros no próprio interior do Brasil, na região do Nordeste, que começam a trabalhar, vir para a região Sudeste para produzir, aí, né, contribuir na condição de escravizado, enquanto para a produção cafeeira, tá certo? O que acontece, então, ali nos anos de 1700 para 1800, até 1820, mais ou menos, né? Você vai ter, então, a presença muito tímida de negros e negras, tá certo? Mas com essa questão mesmo da demanda da produção de café, se começa a ter, na realidade, uma ânsia de ter mais braços para a produção de africanos ou de força de trabalho na produção do café. Vamos lembrar também que
o maior produtor de café antes do Brasil era o Haiti. O Haiti que vai ter a sua revolta em 1808, né? Então, com essa revolta de 1808, o Haiti passa a produzir menos café. Na mesma direção, você vai ter os Estados Unidos, que começa a invadir partes de territórios, aí tomar parte de territórios da região que hoje a gente conhece como do México, tá certo? E isso vai requerer, evidentemente, com essa expansão territorial dos Estados Unidos, com o declínio da produção do café do Haiti, né? E com a ânsia também de uma demanda de café nos Estados Unidos e na Europa, então o Brasil passa a ser um dos maiores produtores de café, que vai atravessar o século XIX e também o século XX, vai chegar até a quadra ali dos anos 30 e 40 do século XX, tá certo? Pois bem, então o que o Clovis Moura aponta? Nesse primeiro momento, na passagem do século XVIII para o XIX, no que diz respeito à dinâmica da produção do café e das lutas sociais. Primeiro, ele vai destacar que as lutas do negro no Brasil, ou melhor dizendo, na região sudeste, era uma luta meio que muito tímida e esparsa, né? Ou seja, então você tinha fugas, pequenas organizações, insurreições, etc., mas elas eram muito tímidas e até mesmo de cariz individual, não é? É isso que ele aponta no capítulo onde ele dedica a São Paulo, tá certo? E aí ele vai dar uma gama de dados muito interessante. Primeiro que na região de São Paulo, do estado de São Paulo, nós tivemos uma gama de lutas encampadas por negros e negras, né, que procuravam fugir da lavoura, dos locais da produção cafeeira, né, ainda que fosse individual, percebe? Outro dado importante também é que você tinha pequenos conglomerados, né? Que esse é o termo que o Clovis Moura até utiliza, não quero errar, e aí que permitia a junção e a união, né, de grupos, né, de segmentos, né, de brancos, negros, indígenas, de desertores do exército que compunham, criminosos também, né, que passam a compor essa massa, esses segmentos que começam a se contrapor à dominação e à ordem escravista, percebe? Quando o Brasil avança, quando São Paulo vai avançando, por exemplo, lá a partir do século XVIII, inclusive com a proibição do tráfico de africanos, que se deu em 1850, as lutas começam a ganhar mais capilaridade. Ou seja, então, com uma concentração de negros e negras, a relação de negros e negras atuando na condição de escravizados, e também trabalhadores livres, né? Isso permitiu, na realidade, que se começasse a ter organizações um pouco mais robustas do ponto de vista, ou em comparação, às lutas do africano em todo o território brasileiro, né? Então é a partir daí que se começa, por exemplo, o negro se organizar em quilombos, por isso que ele dá destaque, né? Quilombo de Abaquara, uma gama de organizações, né? De negros e negras, né? Em vários municípios que a gente conhece hoje, né? Então você pode pegar aí Jundiaí, Guarulhos, Cotia, percebe assim? Ou seja, então você tem uma gama de lutas que vão pipocar aí de organizações negras, né? Inclusive de natureza quilombola, percebe? O ponto central aqui também é que essas lutas e essa contribuição também do Clovis Moura, elas para e passo, elas também vão conclamando e contribuindo para que outros segmentos comecem a incorporar nas lutas em prol da libertação dos africanos, percebe? Então, o papel desempenhado, por exemplo, de brancos pobres, daqueles segmentos que o Clovis Moura denominou de marginalizados, vão ser fundamentais para também robustecer a luta dos africanos contra a ordem escravista. Ao mesmo tempo, quando a gente vai avançando nas lutas, nos quilombos, de novo, né? Jabaquara, a partir da participação do protagonismo de Antônio Bento, né? Os Caifazes, né? É um grupo, né, que inclusive ele aponta na sua obra. Vejam, você vai ter, então, uma gama de lutas significativas e que começam também a colocar em questão a própria ordem escravista, percebe? Na mesma direção, uma outra contribuição que o Clovis Moura vai nos dar é que as lutas dos quilombolas, percebe? Elas também vão contribuir para incorporar, ou melhor dizendo, para dar mais capilaridade para os movimentos abolicionistas.
percebe? Ou seja, então, a luta dos movimentos abolicionistas também só ganharam mais robustez em detrimento das próprias lutas encampadas pelos quilombolas, né? Ou seja, então não há uma dissociação entre abolicionismo, né, movimento abolicionista, porque eu estou chamando a atenção a isso porque, só um parênteses, quando a gente estuda os movimentos abolicionistas no Brasil, é corriqueiro a gente também, a depender de como a gente faz a captura, de pensar que era uma gama de figuras, de intelectuais, de pessoas esclarecidas, que estavam pensando os destinos que o Brasil deveria tomar e a questão da escravidão no interior da sociedade brasileira. Merece destaque, por exemplo, vocês devem conhecer uma obra de um pensador chamado Joaquim Nabuco, que era um monarquista que defendia a ideia de que a escravidão, ou melhor dizendo, que a abolição da escravatura deveria ser obra dos segmentos livres, dos esclarecidos, dos não escravos, né? Porque para o Joaquim Nabuco, o escravo, como ele era uma peça, no entender do Joaquim Nabuco, ele então, um objeto, ele não poderia ser protagonista da sua própria emancipação. Então, caberia ao movimento abolicionistas, ou seja, aqueles que condenavam moralmente a escravidão, a exercer esse papel da abolição da escravatura. Na outra ponta, a gente vai ter o Luiz Gama, que era uma figura muito importante, como vocês devem saber, um advogado autodidata, tá certo? E que por meio do seu conhecimento sobre as questões jurídicas, ele, evidentemente, aí, para além de ajudar a fundar organizações abolicionistas, ele também, a partir do seu cabedal, permitia que ele também fez com que ele abolisse, né, alforriavam os africanos quando ele, na verdade, participava dos processos e julgamentos, percebe? Ou seja, então, o Luiz Gama, que queria também, ao contrário de Joaquim Nabuco, que acreditava na possibilidade da abolição da escravatura enquanto um próprio protagonismo do negro no Brasil, percebe? E ainda ele tem até aquela famosa frase, vocês devem conhecer, na qual ele vai dizer que quando se assassina o Senhor, está se assassinando por legítima defesa. Talvez eu não esteja aqui reproduzindo literalmente, mas esse é o sentido da argumentação do Luiz Gama, tá certo? Pois bem, todas essas lutas dos movimentos abolicionistas, né? Então a gente vai ter lá o papel do Antônio Bento, Luiz Gama, André Rebouças e etc., só foi possível também por conta desse dinamismo das lutas encampadas pelos quilombolas e pelas insurreições travadas pelos africanos aqui na região do Sudeste. Me parece que esse é o mérito que o Clóvis Moura vai apontar no seu livro Rebeliões da Senzala, né? Ou seja, então, o papel das organizações negras, em especial as insurreições e a organização dos quilombos em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Essa organização negra, né, os quilombos em especial, elas foram fundamentais porque elas também catalisavam os segmentos marginalizados, percebe? E, ao mesmo tempo, todas essas lutas contribuíram também para desgastar a ordem escravista. Vejam, então, um elemento importante também que a gente precisa levar em consideração é que a escravidão, conforme a escola, a educação formal procura difundir, de que a sua abolição se deu por meio da princesa Isabel, a partir do decreto de 13 de maio de 1888, né, por conta de uma questão, de uma posição humanista e tudo mais que a princesa Isabel exerceu. Na realidade, o Clóvis Moura aponta isso, né, que você teve um dinamismo de uma luta feroz do africano no Brasil, inclusive quando ele destaca o papel desempenhado nas lutas em São Paulo, e que elas também permitiu, né, e contribuiu para um desgaste da própria ordem escravista, percebe? Então, o ponto central da obra do Clóvis Moura e desse capítulo que ele aponta é esse, né, a contribuição também que os africanos desempenharam para o processo de
desgaste da economia da ordem escravista e o seu papel também desempenhado no que diz respeito aí às lutas encampadas no estado de São Paulo, percebe? Ou seja, então, pensar São Paulo, pensar movimentos sociais em São Paulo é também destacar historicamente as lutas que o africano no Brasil desempenhou no que diz respeito à contraposição à ordem escravista, ao se organizar em quilombos, ao realizar as suas insurreições e tantas outras manifestações que são partes constitutivas das lutas sociais no Brasil. Tá certo? A produção, arte e edição desse podcast é feita por mim, Luiz Felipe Mendes, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, da Unifesp e bolsista por extensão do Grupo Rede Mobilidades Periferias. Este é o segundo episódio da 5ª temporada do podcast, Ponto de Partida. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade Periferias nas redes sociais e se inscrever no nosso canal no Spotify e YouTube. Assim você fica por dentro de todas as atividades que o grupo desenvolve. Até o próximo episódio!